Gênesis capítulo 3, versículo 9. Nós vamos ler apenas um versículo. E antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu perguntei na quinta. Vocês acham que quando nós pecamos, nós afastamos Deus de nós? Quem acha que o nosso pecado afasta Deus de nós? Levante a mão. Pode levantar a mão, não tenham medo. Quando eu e você pecamos, nós afastamos Deus de perto de nós? Levante sua mão, sim ou não? Quem acha que sim? Quando nós pecamos, afastamos Deus de perto de nós? Uma boa pergunta, né? Ou quando nós pecamos, Deus se afasta de perto de nós? É uma segunda pergunta. Parece bem próxima com a primeira e parece ser a mesma coisa, mas não é. Quando eu e você pecamos, Deus se afasta de nós? Ou o meu pecado afasta Deus de mim? Confuso, mas nós vamos aprender nessa noite sobre o nosso pecado, sobre a nossa relação com Deus, sobre o distanciamento que Deus tem de nós e por quê, se ocorre ou não ocorre. Vejamos o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 9, me permita a leitura. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? O pecado afasta Deus de nós, ou somos nós quem nos afastamos de Deus quando pecamos? Eu quero dizer para vocês nessa noite que o pecado não afasta Deus de você. O pecado não afasta Deus de você, mas ele afasta você de Deus. Entenderam? O pecado meu e seu, ele não afasta Deus de nós, mas ele afasta nós de Deus. Não é Deus quem se distancia de nós, somos nós, quando pecamos, que nos distanciamos de Deus. E vocês já vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Deus, meus irmãos, é um Deus infinito em misericórdia. Nós cantamos aqui agora, maravilhosa graça. As misericórdias do Senhor, na Bíblia diz que não tem fim. Ele é infinito em misericórdia. E Ele nos procura todos os dias, num jardim secreto, num jardim particular, que é a nossa vida, que é o nosso coração. Assim como foi com Adão, todos os dias Deus nos visita. Todos os dias Ele quer ter um tempo conosco. Todos os dias Ele quer ouvir a nossa voz. Todos os dias. Não importa se pecamos ou não pecamos. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e carecem, necessitam da glória, da graça de Deus, que veio a nós através de Jesus Cristo. Então Deus, em sua infinita misericórdia, Ele olha aqui para a terra procurando-nos. Ele quer ter um encontro diário conosco. Ele vai lá no jardim particular, no jardim secreto, que é o nosso coração, e Ele bate, como Ele diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele quer ter um tempo de intimidade conosco todos os dias. Todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade de termos um encontro com Ele. Todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade de crescermos espiritualmente, de amadurecermos na nossa fé, para que possamos suportar os dias maus. Mas todos os dias, ou a maioria dos dias, muitos de nós recusamos ter um encontro com Ele, nos escondemos deles. A correria do dia a dia nos distrai, o nosso pecado nos distrai, muitas coisas que o mundo tem oferecido tem distraído e tirado a nossa atenção para não estarmos na presença de Deus, e isso sim tem nos afastado dele. Quando pecamos, nos paralisamos espiritualmente e temos dificuldades de estar na presença dele. Mas Deus não se afasta de nós. Pela sua infinita misericórdia e amor,
Ele continua todos os dias nos procurando no jardim. Todos os dias Ele nos procura no jardim. Muitos dias Ele tem nos encontrado, em muitos outros dias Ele não nos encontra. Eu quero dizer para vocês que tudo isso começou com Adão e com Eva. Os primeiros seres humanos na terra viviam onde? Num jardim. Eu imagino, meus irmãos, que o jardim que Adão e Eva viviam era um paraíso, pois a Bíblia diz no Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma e vazia, jogada num completo abismo de escuridão. De repente Deus começou a formar a terra, tudo o que há nela, e a Bíblia diz que Deus colocou o homem então para viver no jardim. Então eu acredito que, comparado ao restante da terra, o jardim do Éden era um paraíso, mas Adão e Eva não se contentaram em viver no paraíso. Você conhece alguém que não tem contentamento com a vida que leva? Conhece? Pessoas que vivem frustradas, que vivem reclamando, que vivem maldizendo a vida que leva? Pois é, não são muito diferentes de Adão e Eva. Adão e Eva, vivendo num jardim, num paraíso, não viveram contentes. E isso acontece com muitos de nós hoje, que temos uma vida diante de Deus, onde podemos produzir, temos família, temos casa, temos até um meio de locomoção para andarmos, temos trabalho, podemos fazer viagens durante o ano, e muitas vezes estamos reclamando. Assim foi com Adão e com Eva. Não estavam contentes com o paraíso e foram em busca do novo. Muitas pessoas hoje também não estão contentes com estar na presença de Deus, com estar na casa de Deus. Estão indo em busca do novo, estão querendo buscar algo novo, algum modismo novo, algo novo que o mundo está dizendo que é bom. E assim como Adão e Eva têm caído no pecado, atrás do novo, atrás do moderno, atrás do virtual, e o pecado tem ceifado essas pessoas. Mas a Bíblia diz que Adão e Eva, não se contentando em viver no jardim, indo atrás do novo, caindo e pecando, a Bíblia diz que Deus não se afastou deles, mas devido à vergonha que eles sentiram, ambos se esconderam de Deus. Tanto Adão quanto Eva. Tem muito crente hoje trocando o jardim de Deus, trocando o paraíso pelo novo do mundo aí fora, e tem amargado suas vidas num lamaçal no fundo do poço, onde de lá tem tido dificuldade até de estender a mão para ser puxado do fundo do poço, e muitos têm ido à sepultura. Então é importante estarmos na presença de Deus, estarmos atentos à voz de Deus, e não sairmos por aí buscando qualquer coisa, nos alimentando de qualquer coisa, de algo que é novo, de algo que é diferente, de algo que é moderno. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, a Bíblia diz, não hão de passar. Não existe um novo, não existe um evangelho novo, não existe um evangelho facilitador. O que existe é o evangelho que Jesus Cristo nos ensinou. Vamos vigiar quanto ao novo. Voltando para o contexto, Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8 e no versículo 9, a Bíblia diz que Adão e Eva ouviram a voz de Deus, quando Deus passeava pelo jardim, quando Deus andava, quando Deus caminhava no jardim, a Bíblia diz que Adão e Eva ouviu a sua voz. E a Bíblia diz também que Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Adão e Eva tinham pecado, pois desobedeceram a Deus quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual eles não poderiam comer o fruto.
O pecado de Adão e Eva não foi comer o fruto. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência. E a Bíblia diz que Deus foi ao encontro deles. Deus foi na visitação do dia no jardim, no frescor do dia. E a Bíblia diz que Deus estava andando pelo jardim quando Adão e Eva ouviu Deus, e ambos se esconderam. Adão pecou, Eva pecou. Deus foi ao encontro deles e eles se esconderam de Deus. No versículo que nós lemos diz: e o Senhor Deus chamou Adão: onde tu estás? Na quinta-feira eu dizia, talvez o Senhor nessa noite, Ele está olhando para essas cadeiras vazias, e Ele está dizendo: onde tu estás? Para muitos que aqui não estão. Talvez você olhando para a cadeirinha que está vazia do seu lado, que hoje, graças a Deus, são poucas, mas você está pensando: onde está fulano? Onde está ciclano? Onde está Beltrano? Cadê aquela irmã? Cadê aquele irmão? Cadê aquele jovem? Onde que ele está? E Deus está olhando dos céus e procurando ele também. Onde ele está? Talvez você está sentado aqui dentro me ouvindo, mas há pecado na tua vida, encoberto, escondido. E talvez você esteja aqui de corpo presente, mas a tua alma, o teu espírito está longe. E quando Deus olha dos céus e pergunta para você: onde você está? Você está envergonhado de Deus, você está envergonhado de estar na presença dEle, e muitas vezes você tem se escondido dentro da igreja, aonde está tudo bem, parece estar tudo normal, tudo tranquilo, tudo caminhando bem, mas quando Deus se apresenta no jardim, você foge, você se esconde, você não quer estar na presença dEle, ter um encontro com Ele, ter intimidade com Ele, quer apenas vir, sentar e ir embora, se escondendo muitas vezes de Deus, se escondendo muitas vezes do teu chamado, daquilo que Deus tem para a tua vida, se escondendo de se envolver com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com o reino de Deus, quer simplesmente entrar, sentar, participar do culto e ir embora. O que pode estar acontecendo com você para que você venha fugir do teu chamado? Pode ser pecado, pode ser vergonha, pode ser medo. E ele disse: eu ouvi a tua voz. Adão respondeu ao Senhor quando Deus perguntou: onde tu estás? Ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. O pecado nos deixa nu. O pecado nos deixa nu. E essa nudez nos traz vergonha, medo. Nós temos medo, meu irmão, minha irmã, quando nós pecamos, porque nós sabemos das consequências do pecado. Quando o pecado bate e nós cedemos a ele, nós passamos a ter medo. Isso chama-se temor. Nós temos medo. Sabe por que nós temos medo e vergonha do nosso pecado? Porque nós estamos diante de um Deus que é íntegro, e Ele deixou na sua palavra 31.103 versículos, nos ensinando a fazer o que é correto. Nós temos 66 livros que nos ensinam a fazer o que é correto, e o que nós fazemos? O que não é correto, o que é errado. Por isso nós sentimos vergonha de estar na presença de Deus, por isso que nós fugimos, por isso que nós nos escondemos, porque Deus é íntegro, em Deus não há pecado, Ele é a essência. E quando nós olhamos para o nosso Deus tão íntegro, e nós tão pecador, nós sentimos vergonha e medo das consequências que o pecado trará sobre as nossas vidas. E isso é algo muito sério, porque o pecado ele gera esse medo, o pecado ele te paralisa. A tua vida pode estar caminhando bem, muito bem, mas você sabe que o pecado tem consequência, e ele vai paralisar a tua vida. A primeira coisa que você vai fazer é deixar de vir nos cultos, ouvir menos nos cultos. Depois você pode querer não se envolver com a obra de Deus,
porque você terá proximidade com os irmãos, e os irmãos vão conhecer um pouquinho mais da tua vida, e vão ver que nem tudo está conforme a Bíblia diz para estar. E esse medo, ele vai trazendo uma vergonha, e aí você acaba tendo vergonha de não só falar com os teus irmãos, mas também com o teu Deus. Aí você já não tem mais ânimo para dobrar o seu joelho na presença dele e falar com ele. E aí você acha que você está fraco na fé, você não está encontrando forças, tudo isso por conta do pecado, que é tão simples para resolver. Arrependimento. Eu já disse para vocês sobre Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que teve muito mais pecado do que muitos de nós têm, mas Davi, com a mesma velocidade que ele pecava, ele se arrependia dos seus pecados, ele colocava o seu rosto no pó, e ali havia arrependimento no coração dele, e esse arrependimento rapidamente colocava ele na presença de Deus novamente. Não dava tempo de Davi se distanciar de Deus, porque ele se derramava em lágrimas. Que nas nossas vidas não seja diferente do que era Davi, que quando nós venhamos pecar, que todos nós estamos sujeitos, todos nós pecamos, a Bíblia diz. Não existe um super homem, uma super mulher, um super crente em que não há pecado, mas nós temos que ter uma velocidade para o arrependimento. Tem muitos cristãos que estão vivendo o remorso. Ele peca, sente remorso, daí ele peca de novo, sente remorso, mas a sua vida não muda, é uma vida de pecado. Por quê? Porque não há o verdadeiro arrependimento, e isso nos afasta de Deus, isso traz uma frieza espiritual, e pode gerar a morte. Quando lemos em Coríntios sobre a Santa Ceia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, lá no versículo 30, nós vamos encontrar onde há muitos fracos e doentes, e não poucos os que já dormem. Muitos o pecado já tomou conta, e eles já se encontram dormindo, já morreram espiritualmente, e não tem mais força para estar na casa de Deus. Nós não podemos deixar o pecado nos sucumbir, chegar a esse ponto de nos sufocar, de nos matar espiritualmente, mas nós temos que nos arrepender, de estar na presença de Deus, de procurar Deus, de ter comunhão com Ele, de falar com Ele, demonstrar o nosso arrependimento. A Bíblia diz que nós temos um justo advogado que intercede por nós. A Bíblia diz que com a nossa boca nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então por que nos escondermos? Por que eu e você vamos nos esconder diante do pecado, se Deus é fiel e justo para nos perdoar? Vamos procurar a morte, estamos nos suicidando espiritualmente, quando deixamos o pecado tomar conta das nossas vidas. Não podemos fazer como fez Adão e Eva, não podemos nos esconder do pecado, mas temos que nos arrepender como fazia Davi. E muitos ainda na tentativa de justificar o pecado. Aqui é o mais triste, muitos na tentativa de justificar o pecado lançam culpa em outras pessoas. Vocês já viram um crente, ou um que não é crente mais e um dia já foi crente? Eu não gosto muito da palavra desviado. Aquele que um dia foi crente e hoje não é crente mais, vocês conhecem algum? Quem conhece? Levanta a mão. Quando você vai conversar com ele, ele sempre tem uma desculpa na ponta da língua, não tem? E ele não culpa alguém? Muitas vezes ele culpa a esposa, o esposo, ele culpa os filhos, ele culpa o pastor, ele culpa algum irmão da igreja. Sempre ele tem um culpado para apresentar. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, que no dia do juízo final, ele não vai ter nenhum advogado por ele, e não vai adiantar ele apresentar nenhum culpado, que o justo juiz, que vai julgar todas as obras,
sendo as boas e as más, não vai dar esse direito dele apresentar o culpado, pois já deu o direito dele se arrepender, e ele não quis. Então nós diante de Deus, o que fez Adão? Adão lançou a culpa em Deus. Foi aquela mulher que o Senhor me deu, ela me fez pecar. A Eva, muito esperta, o que ela disse? Foi a serpente que me enganou. Adão foi frouxo, ele ouviu a sua esposa e pecou. Ah, mas culpado é a mulher que o Senhor me deu. Frouxo. Se ele fosse homem, se ele fosse um varão temente ao Senhor, ele não teria dado ouvido a ela e ainda teria instruído ela em amor, chamado ela para uma conversa franca. Olha aqui, Eva, Deus nos formou, Deus nos colocou no paraíso. O que você está pensando e o que você está querendo além disso? Já vivemos no paraíso, estamos diante da presença de Deus. Deus nos confiou dar nome em tudo o que Ele criou. O que mais você quer? Mas não, Adão foi frouxo, ele cedeu ao pecado. E muitas vezes, muitos crentes, em muitos dias, nós somos frouxos. Nós cedemos a pecados, a tentações. Por quê? Porque não temos firmeza da nossa fé. Aonde nós deveríamos bater o pé e falar: para trás de mim, Satanás, para trás de mim com essa cilada do inferno. Eu sirvo um Deus e eu temo a Ele. É um Deus íntimo que me ensinou o que é certo e o que é errado. Mas não, nós somos frouxos como foi Adão e cedemos ao pecado. Muitas vezes cedemos à tentação, que ser tentado não é pecado. Ceder ao pecado sim, ceder à tentação sim, isso torna um pecado. E muitas vezes fazemos como Adão e como Eva, jogamos a culpa em outra pessoa, culpamos alguém. Chega de culpar outras pessoas por aquilo que é algo que nós fazemos, aquilo que é obrigação nossa, aquilo que é culpa nossa. Não vamos culpar outras pessoas, vamos olhar para nós, vamos olhar para o nosso Deus, para que possamos assim seguir a caminhada. Vamos assumir os nossos erros, vamos nos achegar diante de Deus, como se achegava Davi, com lágrimas, pedindo perdão, pedindo as misericórdias infinitas de Deus sobre a nossa vida, remissão dos nossos pecados, para que possamos um dia nos encontrar com Ele. No livro de Lamentações, no capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E diz mais, as misericórdias dele não têm fim. E diz mais, novas são a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias quando nós acordamos, Deus está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade. A sua misericórdia tem se renovado na nossa vida, para que nós venhamos fazer o que é certo, o que é reto aos seus olhos. Todos os dias Ele está nos dando essa oportunidade. Se Adão, quando Deus disse: onde tu estás, ele tivesse se prostrado diante de Deus em lágrimas, dizendo: eu estou aqui, meu Deus, te implorando, te suplicando pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Se Eva tivesse se prostrado diante de Deus, implorado pela misericórdia do Senhor, talvez eu e você não estaríamos sofrendo. Tudo era propósito de Deus, mas Deus precisou enviar o seu único filho, para que eu e você tivéssemos uma aliança reatada com Ele, porque Adão e Eva cederam ao pecado. Se tivesse havido arrependimento no jardim, hoje não precisaríamos estar como estamos vivendo, vendo a maldade se multiplicando, vendo a injustiça aí fora. E na minha vida e na tua vida não é diferente.
É fácil nós olharmos para Adão, é fácil nós olharmos para Eva e culpá-los por tudo que ocorre aí no mundo. Mas será que eu e você temos vivido uma vida diferente do que vivia Adão e Eva? Será que as nossas atitudes têm sido diferentes da atitude deles? Será que nós temos buscado as misericórdias do Senhor e a cada manhã procurado fazer algo diferente? E fazer diferente para não pecarmos contra o Senhor? Ou será que nós temos sido frouxos em toda e qualquer situação de tentação que se levanta contra nós? E assim como Adão e Eva, nós temos cedidos ao pecado. E daí nos escondemos muitas vezes sentado numa cadeira de igreja. Muitas vezes nos escondemos atrás da palavra de Deus. Muitas vezes literalmente nos escondemos quando encontramos um irmão na rua, porque estamos em atitude suspeita de pecado. Hoje é fácil olharmos para trás e dizer: pô, Adão, você vacilou. Puxa, Eva, podia ter conversado com o marido aí e falado: ó, segura, não vamos não. Eu disse para ir comer a fruta, mas não vamos. Hoje é fácil, mas será que é fácil olharmos para as nossas vidas e dizer: ei, Erickson, segura as pontas aí, você consegue? Será que é fácil? Será que estamos feito isso? Oh, segura aí, carne, dá um tempo. Não posso. Todo dia o pecado vem, todo dia. Segura ele, bate no peito e fala: não, hoje não vou pecar. Deus me deu uma nova oportunidade, a sua infinita misericórdia está sobre a minha vida. Hoje não, para trás de mim pecado. Ou será que vamos continuar fazendo como fez Adão e Eva, nos escondendo a cada novo dia que Deus nos dá? Olha o que o salmista Davi diz. Olha quão grande é a misericórdia de Deus em favor das nossas vidas. O salmista diz no capítulo 37, no versículo 24: embora ele caia, não será completamente derrubado, pois o Senhor sustém a sua mão. O Senhor nos sustenta, meus irmãos, até em meio às nossas fraquezas. Mesmo nós tropeçando num pecado, Deus está lá para nos sustentar. Ele vai ao nosso encontro, nós sendo pecador. Ele enviou o seu único filho para morrer por nós, pecadores. Mas nós precisamos estender as mãos para Ele. Nós precisamos ir em direção a Ele, sair dos nossos esconderijos e nos arrepender a cada dia, a cada final do dia, nos apresentar diante dEle, apresentar as nossas obras do dia para Ele, pedir perdão, pedir para que nos ajude a sermos cada vez servos e filhos melhores. Todos os dias uma oportunidade nova nós temos, mas temos um dever de todos os dias sermos melhor e nos arrepender todos os dias. Pecados ocultos, pecados encobertos. E olha o que Deus diz, olha como Deus é grandioso. Ele está nos ensinando nessa noite como não pecarmos contra Ele. Olha o que Ele diz em Ageu 1:7: considerai os vossos caminhos. Você sabe por onde você tem andado, você sabe qual caminho você tem andado. Deus está dizendo: considerai os vossos caminhos. Das palavras de Deus, para que nós venhamos refletir sobre nós mesmos, sobre qual caminho nós temos seguido, qual direção nós temos tomado, como nós temos vivido. Ele está dizendo: considere, filho, considera, filha. E Ele está dizendo assim: está vendo ali? Ali são as promessas que eu tenho para a tua vida. Não vai por aqui não, vai por aqui, ó. Aqui estão as promessas, elas estão aqui. E Ele está vendo nós indo para cá, e Ele está dizendo nessa noite: considerai os vossos caminhos. As promessas não estão aí. Não temos vivido o sobrenatural de Deus, não temos visto o sobrenatural de Deus acontecer nas nossas vidas, porque não estamos considerando o nosso caminho. Não estamos indo em direção às promessas, estamos indo em direção ao pecado. E o pecado tende a nos afastar de Deus, como foi com Adão e Eva.
Pela reflexão, nós podemos enxergar as nossas falhas, aquilo que não temos feito como deveríamos fazer, aquilo que tem nos tirado e nos distanciado dos padrões exigidos pela palavra de Deus para sermos homens e mulheres de Deus, e assim experimentarmos qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Deus tinha uma agradável, Deus tinha uma boa, Deus tinha uma perfeita vontade para Adão e Eva, que são os nossos representantes legais, o primeiro homem e a primeira mulher. Deus os colocou para viver num jardim, num paraíso, e Deus está dizendo para nós nessa noite: filho, filha, eu tenho um jardim, eu tenho um paraíso de promessas para a tua vida, mas considere os vossos caminhos. Não é por aí que você tem que ir, não é se escondendo de mim que você tem que viver, mas é estando na minha presença, é se achegando diante da minha presença, para que nós possamos estreitar o nosso relacionamento, e assim vivermos em comunhão como vive um pai e um filho. Tem muito cristão que prefere viver como um filho pródigo, tem muita ovelha perdida por aí, muita ovelha que se desgarrou. Não é muito melhor vivermos na presença de Deus? Não era muito melhor para Eva e para Adão viver no jardim, no paraíso? A Bíblia diz que a mulher teve as dores do parto multiplicado. A Bíblia diz que o homem ia ter que arrancar da terra o seu sustento, do suor do seu rosto, para comer o pão. E a serpente teve que rastejar, picar o calcanhar e ainda ser pisado pelo homem. E a Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. O paraíso, o jardim, representa as promessas de Deus. O homem e a mulher foi expulso de lá, foram habitar outras terras. Não sejamos como Adão e Eva. Vamos considerar os nossos caminhos. Não vamos distante para outras terras, do qual não foi Deus quem preparou para nós, mas vamos voltar para vivermos no jardim que Ele preparou, onde estão contidas as suas promessas, a boa, a agradável e a perfeita vontade dEle. Amém, igreja?